Mulher, no vídeo de hoje eu vou apresentar para você o que essa paciente que você está vendo fez, qual foi a única coisa simples que ela fez para conseguir eliminar 12 quilos e acabar com essa barriga aos 48 anos. É isso mesmo. Coisa simples que, se você entender, você tem grandes chances de conquistar um resultado semelhante a esse a partir dessa mudança que eu vou falar nesse vídeo. Essa paciente, quando chegou até mim, ela estava, como você pode ver, né, e eu vou estar mostrando aqui novamente a foto, nessa condição. E uma das principais queixas dela e a maior preocupação a nível de saúde era o intestino preso. A Ilha, desde pequena, sofria com o intestino preso e ela viu uma amiga dela tendo câncer de intestino. E quando ela viveu isso, ela começou a ficar preocupada. E nada do que ela fazia, né, que muitas das vezes a gente vê na internet, resolvia. Ele já tinha chegado numa condição que ela tomava 4 laxantes e mesmo assim ela não conseguia ir no banheiro. E ela não tinha conhecimento de que ela tinha um problema inflamatório. Só que, além do intestino preso, ela também tinha essa barriga grande, que incomodava ela, obviamente. Não conseguia perder essa barriga, não conseguia emagrecer e, obviamente, sofria com todos os outros sintomas característicos da inflamação que ela não sabia que era inflamação, como, por exemplo, excesso de gases, dores no corpo, ansiedade, estômago muito alto, insônia, fadiga, entre outros problemas que podem vir a acontecer. Mas esses aqui eram os principais que ela vivia. E na tentativa de melhorar isso, o que ela fazia? Ela fazia dietas restritivas, ela fazia jejum intermitente, ela fazia exercício físico e nada fazia ela sair dessa condição. E é interessante porque talvez você esteja vivendo um cenário semelhante, tá? E eu vou abrir um parêntese aqui, porque sempre quando eu falo de intestino preso, eu faço questão de trazer esse adendo, porque algumas mulheres falam assim, Lucas, mas eu não tenho problema de intestino preso, então eu não tenho uma inflamação. Cuidado, tá? O fato de você não ter problema de intestino preso não é sinônimo que você não tem uma inflamação. Eu só estou abrindo parênteses porque talvez você possa não ter problemas de constipação, mas tem todos os outros sintomas, né? Ou então também tem uma barriga grande e não está conseguindo perder, e é muito provável que sim, você tenha uma inflamação, porque toda mulher depois dos 40 anos já ficam mais suscetíveis a ter esse desequilíbrio intestinal e, consequentemente, uma inflamação. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que um ponto interessante, olha só como que são as coisas. Eu perguntei para ela no início da consulta qual era o maior desafio dela, né, com relação ao emagrecimento. Cara, o que você nota que é um desafio para você, que você tenta e não consegue, tenta e não consegue? E ela falou, Lucas, primeiro, seguir focada. Né? Eu tenho dificuldade de focar, eu procrastino, ou então eu começo e paro. E eu também tenho uma dificuldade de comer menos à noite. E aí, o que acontece? Eu quero que você relacione isso com a sua realidade. Inclusive, coloca aqui nos comentários qual é a sua dificuldade hoje. Né? O que você acredita que está travando você de emagrecer. Essas eram as dificuldades que a ele acreditava que era o problema dela. Mas, o que acontece? Quando ela começava uma tentativa onde ela fazia dieta restritiva, cara, o que é dieta restritiva? Dieta restritiva é uma alimentação extremamente limitada. Então ela não conseguia focar porque é uma dieta extremamente difícil, né? E você vai tender a falhar. É uma dieta meio que construída para isso. E é uma dieta que exige que você fique restrita. Então você fica com mais fome, mais desejo e, obviamente, você também vai falhar no aspecto de não comer determinadas coisas. No caso da Ilha, era comer menos à noite. Ela não conseguia comer menos à noite. E eu vou te explicar o porquê que isso acontecia. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque, veja, ela fazia uma coisa que já era programado para ela falhar. E aí, ao falhar, ela achava que o problema era ela. Mesma coisa com o jejum intermitente. Cara, jejum intermitente é uma restrição de alimento por um determinado horário. Isso também é difícil de se manter. Isso também vai gerar fome, principalmente quando você tem um organismo desequilibrado, um organismo inflamado. O que eu quero trazer isso para você? É muito importante você ter essa clareza para você tirar uma culpa
ou tirar um peso que você carrega e que você se culpa por não conseguir. E quando a Elia me conheceu e descobriu o lance da inflamação intestinal, ela falou, caramba, é o que está acontecendo comigo. Porque eu tenho todos esses sintomas, eu me identifico com isso que o Lucas está falando, e aí ela entrou no meu protocolo e a gente começou. E aí, veja, eu não sei você, né? Mas a Elia, na época, ela falou, Lucas, cara, o meu maior incômodo, além do intestino preso, obviamente, é a barriga que me faz parecer uma gestante. As roupas ficam completamente apertadas, algumas roupas eu fico parecendo de fato que estou grávida, e isso acaba comigo, porque sempre que eu me olho no espelho, eu não me reconheço, ou eu vejo uma imagem que não me satisfaz, e por várias vezes eu evitei me olhar no espelho. Ou seja, ele estava vivendo uma vida completamente triste, né? Completamente destruturada a nível de autocuidado, amor próprio. E aí, a gente começou a trabalhar numa coisa que eu acredito que se você hoje começar por isso aqui, muita coisa na tua vida vai mudar, tá? Porque eu considero isso aqui a base. Se você não fizer isso e fizer qualquer outra coisa, não vai dar certo. É como se você estivesse construindo um prédio em cima de areia. Ou seja, você vai construir o prédio. Você pode até construir o prédio, você pode até ter resultado, você pode até perder gordura, você pode até melhorar o seu peso, né? Diminuir peso, melhorar o seu corpo. Mas logo depois você perde tudo. Porque você construiu os seus resultados em cima de uma areia. Então, a primeira coisa que eu faço com todas as pacientes é aplicar, é construir essa única coisa. Que é o quê? Eu denomino ela de rotina alimentar. Quando eu perguntei como que era a alimentação da Elia, como era a rotina de alimentação, ela falou, Lucas, eu sou professora, eu saio 5 horas da manhã de casa, chego 18 horas e eu faço 3 refeições ao dia. E aqui estava muito claro o porquê que ela não conseguia emagrecer, o porquê que ela tinha dificuldade com a alimentação da noite, o porquê que ela tinha o intestino travado. Ali estava muito claro para mim. Porque a tua rotina, ela vai ditar, né? E aí eu estou falando da tua rotina de vida, vai ditar como que é a tua alimentação. Porque muitas das vezes a nossa alimentação ela é uma consequência da nossa rotina. Então, como ela falou, eu sou professora, então eu saio cedo de casa, volto à tarde, né, no final do dia praticamente, e eu como 3 vezes ao dia. Provavelmente ela comia café da manhã na escola, almoço e jantar. Era essa a refeição dela. Só que quando a gente pega esse modelo de rotina, tá? Nós vemos muitos problemas. E quando a gente transpõe isso para emagrecer, esses problemas vão travar você. Esses problemas vão cada vez mais implicar em que você não consiga emagrecer. Então, para você entender, antes de eu trazer mais à tona isso, né, aprofundar aqui, eu quero que você tenha clareza sobre isso. Rotina alimentar é a rotina de alimentação que você tem diariamente. No caso da Elia, a rotina dela era qual? Comer 3 vezes ao dia. É muito importante você entender que se você hoje come 4 vezes ao dia, amanhã você come 2 vezes ao dia, no outro dia você come 3 vezes ao dia, isso aqui não é rotina alimentar. Isso é muito comum de acontecer, tá? Ou seja, quando existe uma alteração ou um desequilíbrio nessa estrutura de alimentação que não é padronizada, isso aqui é uma ausência de rotina. E, obviamente, quando você tem uma ausência de rotina, quando você tem uma alimentação completamente desorganizada, desestruturada, você fica num estado muito pior do que o da Elia. Beleza, então você entendeu o que é a rotina. A rotina é a quantidade de refeições que você faz ao longo do dia, tá? E você pode ter uma rotina de 2 alimentações, você pode ter uma rotina de 4 alimentações, você pode ter uma rotina de 6 alimentações, não importa. Mas para que essa rotina ela seja realmente uma rotina, isso precisa acontecer todos os dias.
Entendido? Beleza. Agora a gente vai entrar num ponto. Lucas, por que a rotina ela é necessária? Por que eu preciso estar fazendo isso todos os dias? Por que eu preciso ser metódico assim? Por que tem que ser desse jeito? Bom, quando a gente olha o nosso organismo, tá? O nosso organismo, ele é um organismo que ele foi construído, né, se a gente for pensar, para fazer com que a gente sobreviva. Beleza? Então o nosso corpo, o nosso sistema, ele tem uma única função, manter você vivo. Então, para isso, ele se adapta às coisas para que ele não precise gastar energia. É basicamente isso. Beleza? Por quê? Porque gastar energia para ele é ruim. Então, o nosso organismo ele é um organismo totalmente adaptável. É um organismo que gosta de rotina. É um organismo que gosta de sequência. Ele funciona assim. Se a gente for olhar na medicina chinesa, a medicina chinesa mostra que o nosso corpo funciona como um relógio praticamente. Inclusive, existe isso dentro de nós, um relógio biológico. Você vai estar vendo nessa imagem aqui do lado, que é o que a medicina chinesa traz pra gente, exatamente os horários que os nossos órgãos eles vão ter o seu pico de trabalho. Nossos órgãos trabalham e funcionam 24 horas, mas esses horários que você está vendo são um pico de trabalho. Ou seja, se o nosso corpo ele é adaptável, ele gosta dessa adaptação, ele gosta de uma rotina, ele trabalha igual um relógio, se a gente trabalha, se a gente, vamos botar assim, ó, se a gente se alimenta de uma forma organizada e padronizada, a gente está fazendo o quê? A gente está facilitando o trabalho do nosso corpo. A gente está em coerência, em sinergia com o nosso corpo. E, mulher, não tem coisa mais fantástica de quando você ajusta isso. Quando a Elia começou a ajustar essa rotina alimentar dela, e obviamente ela já tinha uma rotina, mas essa rotina, como eu falei, 3 refeições é muito ruim, eu vou te explicar o porquê. Mas quando ela mudou isso, sem brincadeira, em 15 dias, ela já estava indo no banheiro regularmente sem laxante. 15 dias. 15 dias. A Elia foi uma paciente que, desde pequena, desde nova, ela tinha problema de intestino preso e nunca conseguiu resolver. Em 15 dias, aplicando essa rotina que eu vou te falar, fez com que ela começasse a ir no banheiro regularmente. Em 30 dias, e aí eu vou estar apresentando aqui a foto para você, de 30 dias, ela perdeu 5 quilos de gordura, teve essa diminuição, né, do estômago alto, ela eliminou os gases, as dores no corpo sumiram praticamente. Para você ter uma noção, ela relatou para mim na época o seguinte: Lucas, eu não conseguia me agachar. Para limpar a casa era um problema. Ela vivia tão cansada no final do dia, final de semana, por exemplo, ela não conseguia limpar a casa, fazer faxina, porque ela tinha muitas dores e vivia muito cansada. Em 30 dias essas dores sumiram, o cansaço sumiu e ela começou a ter muito mais energia. Antes de eu falar para você o como e qual é a melhor rotina para você implementar, eu quero te trazer aqui o porquê que 3 refeições, 4 refeições no dia, elas não são tão boas assim, né? Principalmente 3. Quando a gente olha 3 refeições, a gente tem basicamente café, almoço e janta. E quando a gente olha o intervalo entre essas refeições, nós vamos observar que nós temos um intervalo muito grande, principalmente quando a gente fala de almoço para o jantar. Quando você tem um intervalo muito grande, obviamente você vai ter o quê? Mais fome. E quando você tem mais fome, você fica muito mais emotiva. O seu estado emocional, o seu estado racional fica totalmente bloqueado e você fica muito mais no instinto, na emoção. Então, se você chegar em casa com fome e tiver lá, sei lá, vou botar aqui uma pizza, e você ainda tem que preparar comida, você vai comer uma pizza. Né? E isso é muito comum. Tem mulheres que falam: Lucas, poxa, muitas das vezes eu peço comida. Cara, eu não tenho paciência para... Eu chego cansado, não tenho paciência para fazer comida, eu peço comida. Ou então, às vezes, acontece isso, né? O marido, sei lá, comprou uma pizza, cara, tem uma pizza lá, a pessoa come. Ou então, é um tipo muito comum, ela vai beliscando várias coisas, preparando o jantar. Isso acontece muito também. Então, veja, se hoje você quer emagrecer e você tem esse tipo de conduta, mesmo que seja uma vez na semana, ou mesmo que você esteja comendo pouquinho de várias coisas, que aparentemente parece que não é nada, isso está prejudicando de você emagrecer.
Uma coisa que eu sempre falo aqui nos conteúdos é que o emagrecimento ele é matemático. Para você emagrecer tantos quilos, para você perder gordura, você precisa estar dentro de um cálculo matemático, ou seja, você precisa consumir menos caloria do que você gasta. Ponto. Então, obviamente, se você começa a comer fora daquele cálculo, daquele planejamento, daquela rotina que foi construída, você está fazendo o quê? Você está saindo daquela matemática. É como se você tivesse, né, botando lá 2, em vez de ser 2 mais 2, você está botando 3. Não vai dar 4. Teoricamente não dá 4. 2 mais 2 é 4. Mas se você bota 2 mais 3 é 5. Pronto. O resultado já é diferente. Entendeu? Então o planejamento é o quê? 2 mais 2. Então se você faz esse planejamento 2 mais 2, pode ter certeza, o resultado é 4. No final do mês você vai perder tantos quilos. É basicamente isso. Inclusive tem um conteúdo que eu postei aqui recentemente onde eu falo, né? Para você, como que você perde 1 quilo por semana. Daqui em cima, se você quiser assistir. Então quando você começa a fugir, ou seja, se você tem uma rotina alimentar de 3 refeições, as chances são que você vai cair nessa falha. Né? Você fica muito mais suscetível, muito mais sensível a esses estados de fome, de vontade e, obviamente, se você estiver numa situação que te estimule, né? Como eu falei, uma pizza em casa, ou então às vezes sei lá, vamos botar a professora, né? A ele era professora, outras professoras já atendi também. Pô, Lucas, lá no colégio tem o café da manhã das professoras. Cara, se você tiver com fome, você vai cair dentro do café da manhã das professoras, e isso vai te prejudicar. Lucas, entendi. Agora, qual é a melhor rotina para eu começar? Você já entendeu o que é a rotina? Você já entendeu a importância de você ter uma rotina? E como que eu faço isso dentro do meu protocolo, tá? E eu vou dar aqui primeiro o primeiro passo. Como eu falei, é uma coisa simples que eu começo a aplicar. E esse é o primeiro passo porque essa é a estrutura inicial que a gente vai ter que construir. Eu vou usar o exemplo dessa paciente aqui porque talvez você também seja parecido com ela. Tem uma rotina agitada, não sabe como se organizar. E aí você vai ouvir o que eu vou falar e você vai falar assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. A rotina ideal, tá, que eu considero a mais funcional para você perder barriga, para você emagrecer, melhorar a sua qualidade de vida de forma natural e saudável, é você ter uma alimentação de 5 refeições. Ou seja, você ter uma rotina alimentar de 5 refeições. Tá? E aí você vai entender o porquê isso. A gente falou agora há pouco que é muito importante que você siga essa estrutura da melhor forma possível, evitando qualquer tipo de belisco, evitando qualquer tipo de comida extra ou comer coisas que não estavam no teu planejamento. Essas 5 refeições, elas garantem isso. Por quê? Porque você vai ter uma refeição a cada momento do teu dia. Então, você toma um café da manhã, logo na sequência ali você vai ter, né, um lanche da manhã, depois o almoço, ou seja, você fez há 2 horas atrás um pequeno lanche, no almoço você não está com tanta fome assim, então você garante ficar no trilho, depois você tem um lanche da tarde e depois um jantar. Tá? E eu quero que você não se prenda muito aos rótulos. Pense em 5 refeições. Eu estou botando rótulos aqui para facilitar o teu entendimento. Mas não se prenda a rótulo. E eu vou te explicar o porquê também. Mas entendendo que se você tem uma refeição que é mais regular ao longo do dia, você evita ter fome, você evita ter desejos. E obviamente você tem menos chance de errar ou menos chance de sair daquele planejamento. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quando eu tenho mais refeições ao dia, eu tenho mais o quê? Mais nutrição. Se eu tenho mais nutrição, eu tenho mais capacidade de desinflamar, eu tenho mais capacidade de eliminar toxinas, eu tenho mais capacidade de fazer o meu corpo funcionar melhor. E quando a gente fala de nutrição, eu estou fazendo o que aqui? Se o meu foco é desinflamar o intestino, eu estou potencializando esse processo acontecer. Por isso que em 15 dias, por exemplo, a Ilha começou a ir no banheiro regularmente, sem usar laxante, de uma forma natural. Por isso que em 30 dias a Ilha teve esse resultado fantástico que você viu. Uma diminuição considerável de barriga, menos gordura e eliminou 5 quilos. Por quê? Por conta de uma capacidade nutricional. Outro ponto que quando a gente começa a seguir essa estrutura de 5 refeições, ou seja, a gente tem essa rotina alimentar que segue todos os dias de forma ininterrupta, ou seja, isso acontece de segunda a segunda, eu potencializo o meu metabolismo. E aí você emagrece mais rápido, você perde mais gordura, você tem mais energia. Por quê?
Porque quando o meu corpo ele entende que isso acontece todos os dias, numa sequência cronológica, ou seja, de manhã, né, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, e amanhã vai se repetir de novo, basicamente nos mesmos horários, você não precisa fixar um horário, mas é basicamente nessa estrutura do dia, ele se adapta a isso. Porque ele funciona com rotina, ele funciona como um relógio. E aí quando isso entra, é como se você tivesse uma engrenagem, você estivesse colocando uma outra engrenagem e isso aqui estivesse funcionando exatamente no mesmo trilho. Já viu essas engrenagens que funcionam? Quando isso está redondo, está funcionando exatamente na mesma dinâmica, a coisa vai. A máquina gira. E é exatamente isso que acontece com o teu metabolismo. Então você acelera o metabolismo, tem mais energia, mais queima de gordura e muita coisa passa a funcionar melhor. E obviamente tudo isso aqui está acontecendo de uma forma, né, única. Você começa a rotina alimentar, você começa a melhorar a tua nutrição e aí você tem isso acontecendo. E é natural você falar agora para mim, você pensar assim, Lucas, eu inclusive vejo muitas mulheres aqui nos comentários falando, Lucas, eu tenho medo de comer. Eu tenho medo de comer, eu tenho medo de engordar. Poxa, eu faço 2 refeições e eu não emagreço. Caramba, se eu comer 5, pelo amor de Deus, socorro, eu não consigo, eu tenho um bloqueio. E eu entendo isso, tá? Eu tenho muitas pacientes que de fato vivem isso e você precisa respeitar esse bloqueio, você precisa respeitar o teu momento. Mas vamos lá. Existem algumas coisas aqui para você entender, tá? O porquê que você comendo 2 vezes ao dia você não emagrece e por que você comer 5 vezes você vai emagrecer. Primeiro, quando eu falo de alimentação, eu estou sempre falando numa alimentação que ela é controlada. Isso é um ponto que tem que estar muito claro para você, tá? O grande erro das pessoas é que elas não controlam o que elas comem. Ou elas comem de acordo com a fome e com a saciedade. Se eu estou com fome, eu como mais. Se eu estou com menos fome, eu como menos. E como eu falei, se você come poucas vezes ao dia, você vai estar muito mais tendenciosa a comer nessa dinâmica. Comer mais quando você tem fome, comer menos quando você não tem fome. Comer coisas aleatórias quando você tem desejo de comer e quando não tem. E isso, né, essa dinâmica de rotina, ela desregula o teu metabolismo. Então você vai ficar com o metabolismo lento, automaticamente no longo prazo você vai começar a ficar inflamada. Com essa inflamação você fica muito mais favorável a ganhar gordura, porque bactérias ruins facilitam o acúmulo de gordura. E obviamente você pode ficar em jejum, você pode fazer o que for. Nesse estado, com metabolismo lento, com bactérias ruins, inflamada, você vai engordar. Isso fica muito evidente, porque o teu organismo está bagunçado. E por isso que quando eu começo meu processo, meu protocolo de desinflamação com as minhas pacientes, o primeiro passo é organizar isso. E a forma mais eficiente para organizar isso é o quê? A alimentação. Então, é como se a gente estivesse arrumando a casa. Por isso que eu falei que você consegue, assim como essa paciente, emagrecer 12 quilos, tendo 40, 45, 50, 60 anos, com uma simples coisa. Organização alimentar. Ou melhor, rotina alimentar. E aí, você vai começar a introduzir isso aos poucos. Se você quiser começar, obviamente, sozinha, de uma vez só, 5 refeições, você pode se travar. Você vai ficar com medo, vai ficar insegura. Eu vou deixar aqui o link do meu protocolo, caso você queira ter esse acompanhamento comigo, para ficar mais fácil, para você ter mais segurança e a gente aplicar toda a estratégia personalizada para você, onde eu vou te guiar, te ajudar. Né? Você pode também ter esse suporte junto comigo. Vou deixar o link aqui do meu protocolo. Você entra em contato e eu te explico como eu posso te ajudar. Mas, se você quiser fazer isso sozinho, o que eu indico? Comece aos poucos. Então, a melhor forma de você implementar essa rotina, né, e para você entender a dinâmica disso, porque lembra que eu falei assim, não se prenda a rótulo, porque é muito normal mulheres pensar assim, é café da manhã. Cara, o que você pensa de café da manhã? Tem que comer pão, né? E aí, às vezes, você não tem fome. E não necessariamente você tem que comer comida, você tem que comer refeição. E como você pode começar, por exemplo, vamos supor, eu vou levar em consideração que você não faz o café da manhã. Você pula o café da manhã porque você não tem fome de manhã. Começa com uma fruta. Começa com, sei lá, um ovo. Começa com whey protein. Se o teu problema é fome, você vai começar com uma coisa simples, com uma coisa pequena. Às vezes o teu problema é combinação. Você está comendo errado. Você está comendo, sei lá, pão de queijo de manhã. Ou você está comendo de acordo com a tua fome. Você come pouca quantidade.
E aí, como você não faz a segunda refeição, que é o lanche, você vai direto para o almoço, você só vai direto para o almoço, você chega no almoço com fome. E aí você come muito no almoço. Então o que você vai fazer? Mantém esse café da manhã, que você já está fazendo, bota um lanche da manhã, bota uma fruta de manhã. Você pode botar uma fruta aqui, uma segunda refeição. Você vai chegar no almoço, você vai tender a comer menos, porque você não vai estar com fome. Só que, em conjunto dessa rotina, eu já quero que você também comece a ter o controle intencional da quantidade que você está comendo. Você vai sair desse modelo de comer de acordo com a tua fome. Você vai começar a comer de acordo com uma intenção. Pô, eu preciso comer uma quantidade. Primeiramente, vai no intuitivo. Minha ideia aqui com você é organizar a tua rotina. É começar a implementar essa tua rotina. Então, a gente vai precisar começar a criar esse padrão. Então, por exemplo, né, eu falei que ia dar o exemplo dessa paciente para ficar mais fácil, prático para você. Ela acordava às 5 da manhã, a gente criou um café da manhã prático para ela, e eu gosto sempre de fazer variações, então tinha um café da manhã lá, por exemplo, tinha uma panqueca de banana que eu gosto de fazer, tapioca com ovo, ela gosta de cuscuz, também tinha cuscuz, mas também tinha uma vitamina, que era prático. Depois eu coloquei um pequeno lanche, era uma fruta, né? Eu sempre gosto de colocar fruta, então ela estava na escola, dava para ela lanchar rapidinho, comer uma fruta. Almoço, ela levava de casa, almoço sempre muito padrão, né? Arroz, feijão, proteína, né? Para quem, enfim, come feijão eu coloco, quem não pode comer eu tiro, mas é um assunto para um outro vídeo isso. Mas enfim, ela levava o almocinho dela, bem controladinho, né? As quantidades que ela precisava comer. Depois tinha um lanche da tarde. Esse lanche da tarde a gente levava de casa também, porque ela só saía 18 horas. 18 horas já tinha passado muito do horário da comida, do lanche dela. Então ela levava um lanche, o lanche também tinha algumas opções lá. Mas, por exemplo, Lucas, eu não consigo levar. Começa com uma fruta. Começa com uma fruta. O importante é você começar esse hábito. Porque depois que você começa a implementar essa rotina, aí é natural que você comece a ficar mais presente para esse lanche, por exemplo. E quando você fica mais presente, vem ideias. Ah, eu posso levar um sanduíche. Ah, eu posso levar, sei lá, esse iogurte aqui, eu consigo. Então você, por estar fazendo, você automaticamente começa a ficar presente para isso e automaticamente você também tem ideias. Você pensa em outras possibilidades e isso fica mais fácil de você fazer, porque agora tem variações. E aí depois, quando ela chegava em casa, que uma das dificuldades maior dela era realmente comer menos à noite, ela começou a comer normal. Por quê? Porque ela agora não estava com fome. Ela estava lanchando. Então ela chegava em casa, ela comia o jantar dela normal. Né? A quantidade, obviamente, que eu passei para ela, mas ela não tinha aquela necessidade. Eu tenho que comer menos à noite. Aquele peso. Né? E, obviamente, se ela está com fome, ela não consegue comer menos, e aí vem aquele conflito, aquela frustração. Então, quando a gente organiza, até isso muda. Você começa a ter mais capacidade de seguir a tua alimentação com menos dificuldade. Você faz essa alimentação com regularidade, então você faz todos os dias certinho, porque está dando certo, está funcionando. E aquele peso emocional de fracasso, de erro, de incapacidade, sai. E aí eu falo que o processo ele fica muito mais prazeroso, porque você nem parece que está fazendo dieta. O que você está fazendo, na verdade, é uma alimentação adaptada para a tua vida. Uma alimentação que está nutrindo o seu corpo. Uma alimentação que agora ela está muito mais consciente, muito mais intencional e muito mais controlada. E quando você muda esse formato de se alimentar, quando você segue esse modelo, o teu corpo ele muda. É matemática, mulher. Então eu espero que você tenha entendido isso, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, é muito importante para eu entender a dinâmica de como está sendo entendido da sua parte. Né? Se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui, eu vou te responder e vou te ajudar com o máximo que eu puder. E se você gostou desse conteúdo, curte para eu saber, tá bom? Qualquer comentário negativo também é super bem-vindo, pode postar aqui, é um prazer ter o seu comentário. E se você quiser ter esse acompanhamento junto comigo para desinflamar o seu intestino, perder barriga, melhorar a tua saúde, a tua qualidade de vida de uma forma natural, apenas com alimentação, eu vou deixar o link aqui para você conhecer o protocolo DDR, um protocolo que ajuda mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga, desinflamando o intestino. Tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo.